1 Coríntios 7:35. Obrigado, Nés, pelo convite, pela parceria. Ao longo desse compartilhar aqui, eu vou contar um pouco mais sobre sobre os testemunhos da nossa vida, sobre a nossa família, o que nos trouxe até aqui. Mas é muito bom ter caminhado aí mais de perto esses últimos 2 anos com o pastor Onéias. E quero dizer para vocês publicamente que a culpa de estarmos indo para a Palavra da Vida é dele. Mas tá bom, não é culpa não carregue como culpa, é um privilégio. Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios 7:35 diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor-lhes restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta. Opa! Por que eu estou lendo 35? Não, é para ler antes. Vamos lá, volta, rebobina a fita aí. Vamos lá, versículo 34, a partir do ponto aí. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui mais uma vez como igreja. O elo que nos une é o sangue de Cristo que nos salvou, que nos redimiu do pecado, que nos transformou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer mais um pedaço da família de Deus aqui reunidos em Iracemápolis. É um grande prazer, um privilégio meu estarmos aqui, Senhor. Mas o maior privilégio é fazer parte da tua família, de ter acesso à tua palavra, ao teu Espírito e poder viver dessa maneira. Como esse texto diz, viver de maneira correta, em plena consagração a Ti. Que teu Santo Espírito nos ensine nessa noite. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, é muito legal tudo que aconteceu aqui até agora, tá bom? E o que o pastor Onéias falou, né, da geração aqui, né, da mocinha novinha, com o senhor lá cantando um hino que eu também não conhecia. Foi muito lindo, muito legal ver isso. É muito legal ver o testemunho do irmão, né? Muito legal orar sobre missões. Tudo isso tem que acontecer na nossa vida, tem que acontecer na vida da igreja, e graças a Deus que isso está acontecendo aqui no meio dos irmãos. Esse texto aqui, irmãos, Paulo fala sobre casamento, e eu não vim pregar sobre casamento, mas nesse texto aqui Paulo fala sobre o casamento. Fala que tanto a mulher quanto o homem, quando estão casados, eles devem dedicar parte do seu tempo, parte dos seus esforços, da sua energia para o seu cônjuge, porque isso agrada a Deus. Deus fez o matrimônio, e isso é justo, isso é bom para o casamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse trechinho é que quando você não está casado, você pode usar todo o seu tempo, energias e esforços para viver apenas para Deus. Notaram isso? Né? E nós podemos tirar este princípio que Paulo está aplicando para o casamento e dar um zoom maior e poder aplicar isso para todas as áreas da nossa vida. Porque de fato o que Paulo está falando aqui abertamente é para que vocês possam viver de maneira correta. Qual é a maneira correta de se viver? Você já pensou nisso? Eu sou convertido há cerca de 15 anos, já era adulto, conheci a minha bela esposa Thaís e conheci Jesus através dela e me converti. E uma das coisas que mais me afrontava assim, internamente era como Deus gostaria que eu vivesse de fato. Na época eu já era formado, já era fisioterapeuta, já trabalhava, tinha amigos, famílias, entendi que tinha que remodelar, tinha que transformar toda a minha vida, todo o meu jeito de viver, e eu busquei isso em livros, na Bíblia, em conselhos de outras pessoas, né? Como será que é a melhor maneira de viver como crente? E esse texto certo dia falou muito ao meu coração, porque aqui diz, a maneira de viver corretamente é que você viva em plena consagração. E daí a palavra
consagrados. O que é ser consagrado? É viver totalmente para Deus. Eu ia pedir para ele passar lá, mas o negócio está aqui na minha mão. E o que é consagração? Nós vamos ver aí então, que de acordo com o contexto, o casamento divide as atenções dos cônjuges. Eu devo agradar a Deus, como cristão casado, mas eu devo agradar também a minha esposa, isso faz parte do casamento. E como nós podemos viver então em plena consagração? Se nós formos pesquisar a palavra consagração, nós vamos entender que a palavra tem um certo sentido aqui que está escrito lá em azul, que é viver sem distração. Você por acaso é distraído? Você convive com alguém distraído? Você já tentou fazer uma criança distraída fazer a lição de casa? Uma das minhas filhas, a que não está aqui, inclusive, mas ela sabe disso, tá bom, irmãos? Ela senta lá para fazer a lição de matemática. 2 mais 2, aí passa a moça. Vamos lá, Clara, 2 mais 2, aí o chão tremeu. 2 mais 2, o passarinho cantou. 2 mais 2, Clara, e o carro passou lá com o carro dos ovos Correia lá na rua. Vamos lá, Clara, 2 mais 2, não, peraí. E aí o Joel chorou, e não sai o negócio. Isso é distração, é não conseguir manter o foco em uma coisa. Então algumas pessoas têm dificuldade em manter o foco ali, que seja por 10 segundos, para resolver uma questão fácil. Quanto é 2 mais 2? 4. Tem gente que até com um monte de barulho, com um monte de coisa acontecendo, consegue resolver isso. Então quando nós temos foco em alguma coisa, nós não ficamos distraídos. Mas quando nós ficamos distraídos, nós perdemos o foco. E quando se perde o foco, nós não sabemos mais o que fazemos, o que devemos fazer e como devemos fazer. Por isso que muitas vezes, quando a criança é muito distraída, ela é até diagnosticada, um transtorno de, como é que chama? TDAH, Transtorno, como é que chama? Déficit de atenção. Ela não consegue manter a atenção a uma determinada coisa. Será que nossa vida cristã tem sido uma vida com TDAH? Será que a gente tem vivido de fato concentrado em Deus? Ou, usar uma palavra bíblica, consagrado a Deus, sem distrações? E havemos de convir que há muitas coisas neste mundo que tentam nos tirar a atenção de Deus, certo? Não sei se apenas na minha vida, mas na sua vida também, provavelmente. O trabalho é uma dessas coisas, a família, a igreja, não é verdade, pastor? A igreja muitas vezes tira a atenção, sabe de quem? De Deus. A gente está tão concentrado nos afazeres da igreja que a gente perde a atenção de Deus. Muitas vezes são as coisas do mundo, a política, meu Deus, espero que vocês não tenham falado tanto de política aqui, quanto eu vi em alguns lugares, quanto crente perdendo tanto tempo, tanta energia, tanto esforço, falando de política e não de Deus. Como nós vivemos corretamente? Sem distrações. Sem distrações, irmãos. Viver uma vida consagrada é uma vida sem distrações. Eu então, no início da minha vida, da minha caminhada cristã, entendi isso e queria então viver de uma maneira mais consagrada para Deus. E aí houve um fato interessante, porque eu entendi então que várias áreas da minha vida precisavam ser transformadas, e eu precisava ajustar todas essas áreas da minha vida a Deus, e eu comecei a ter que tirar algumas coisas da minha vida, porque essas coisas me distraíam. Eu, quando jovem, quando adolescente, sem Cristo, amava futebol, esporte, qualquer esporte. Eu já estava passando golfe na televisão, eu passava o dia inteiro assistindo golfe, gostava muito de esporte, gostava muito de um time de futebol em especial, ia em algumas vezes a estádio com meus primos, mas não perdia um jogo, estivesse tocando, antigamente, para quem é do século passado, os jogos não passavam todos na televisão, aí a gente ligava no rádio, e ficava lá 2 horas escutando o jogo no rádio lá. E quando eu me converti, eu entendi que isso me roubava muito tempo e que eu precisava viver de uma maneira mais consagrada a Deus. E sabe o que eu fiz, irmãos?
peguei as camisetas desse time para o qual eu torcia, e não porque é um time ruim, mas porque me distraía de Deus. E aí lá no apartamento onde eu e a Thais morávamos, antes da Thais nascer, né? A Thais foi testemunha ocular. Eu cortei a camiseta em pedaços e joguei no lixo. E parei de assistir futebol. É pecado assistir jogo de futebol? Não. Depois você se resolve com pastores. É pecado. Eu vi que tinha um menino aqui com uma camiseta feia aqui, branca, assim. Parece ser mais. Né? Não conta isso pra ele depois, mas aquela camiseta é feia. Mas assim, é pecado? Não é pecado, mas é pecado quando aquilo começa a me distrair muito. E aí, ao invés de ficar todas as quartas e domingos assistindo jogo de futebol, eu comecei a frequentar a igreja, a ler a palavra de Deus. Deixei a distração de lado e comecei a viver de maneira mais consagrada a Deus. Isso foi uma parte do meu caminhar cristão. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, se você quiser, abra lá a Bíblia, a respeito de atitudes cristãs que Deus deseja que nós tenhamos. 2 Timóteo 2,4, um texto conhecido. Segunda Timóteo 2,4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Mais uma vez aqui Paulo, sem usar a palavra consagração, dizendo que nós cristãos devemos viver como um soldado, que não vive do jeito que ele quer, vive o tempo todo como um militar. A Thaís tem 2 irmãos por parte de pai que são da aeronáutica, e tivemos o privilégio de rever um que está servindo na Força Aérea Brasileira lá em Roraima, defendendo as divisas do Brasil, lá na floresta amazônica, e está estafado, cansado já do serviço militar, menino novo, né? Não tem 30 anos ainda, já está cansado. Sabe por quê? Porque tem que o tempo todo estar à disposição da Força Aérea Brasileira. E isso é muito cansativo, isso é pesado para ele, porque ele deseja agradar aquele que o alistou, que é o governo brasileiro. Mas nós, como crentes, devemos viver intensamente, de acordo com Paulo, assim como aquele soldado que vive 24 horas por dia à disposição da pátria. Nós devemos estar 24 horas por dia à disposição do nosso Senhor, que nos salvou, que nos comprou com o precioso sangue de Cristo. Mas nós muitas vezes temos dificuldade disso, e a gente às vezes vive sem agradar aquele que nos alistou. A gente apenas vai vivendo de maneira distraída os nossos dias da cristandade. A gente vai deixando tanta coisa entrar na nossa vida, e quando a gente menos percebe, a gente já não está vindo mais no culto, já não está mais participando das reuniões da igreja, já não mais lê a Bíblia como deveria, já não ora mais, já não se preocupa mais com missões, já não oferta mais, já não quer servir mais a igreja, e as distrações vão tomando conta da nossa vida, e a gente deixa de viver a vida que Deus gostaria que nós vivêssemos para Ele, vivendo uma vida agradável a Ele. Irmãos, a gente, nessa busca por viver de maneira agradável a Deus, a gente tem que pensar sempre que o que Deus quer de nós. Muito legal o acróstico aqui que o pastor Onés trouxe, né? CEP: compromisso, excelência e paixão. Quando ele falou isso, eu falei, puxa, que legal, a gente nem combinou. Um pouco de viver de maneira consagrada tem a ver com isso. A pessoa que vive compromissada, com excelência e com paixão, ela é uma pessoa consagrada a Deus, porque ela não vai deixar nada na vida dela passar sem que ela faça de verdade para Deus. Há um grande problema na igreja, talvez não seja apenas na igreja brasileira, talvez isso seja desde os séculos dos séculos, desde o povo judeu, do povo cristão, que é a questão da obediência. Deus quer que a gente se entregue para Ele, que nós entreguemos sempre o melhor que nós temos para Ele, né?
viver de maneira compromissada. Deus quer que a gente sempre surpreenda Ele. Surpreender no bom sentido, Deus não é surpreendido por nada que a gente possa fazer, mas quando a gente faz com paixão, é como se nós surpreendêssemos a Deus, né? A irmã trouxe um copo de água para o pastor e surpreendeu o pastor. Sabe por quê? Porque ela fez com compromisso, excelência e paixão. E toda vez que nós fazemos isso, nós surpreendemos a Deus. É quando uma criança vem e fala: papai, olha, eu fiz o teu café, né? A nossa filhinha Esther, 13 anos, mas alguns anos atrás, acho que era um fim de semana, né? Nós temos o hábito de acordar cedo, eu, minha esposa, e aquele dia a gente acordou assim, sem despertador, sabe? Você consegue acordar algum dia sem despertador? Na minha vida são raros os dias que eu consigo falar: não, hoje eu só vou acordar, deixa eu acordar, né? E naquele dia eu acordei, era umas 8h30, cheiro de café, bati aqui do lado, minha esposa na cama: de onde vinha esse cheiro? E aí a nossa filhinha nos surpreendeu com o café na mesa pronto, café, leite, pão torrado, que delícia! Fez com paixão, fez porque queria agradar os pais. Será que as nossas atitudes cristãs, não apenas aqui na igreja, mas também em casa, também no trabalho, como o irmão citou, o trabalho é lugar de pregar a palavra de Deus, de viver a vida consagrada de Deus? Será que nós temos essa ideia de viver como CEP? Né? Será que nós vivemos de fato para agradar a Deus? Volta lá em 2 Coríntios 5, um texto também conhecido. 2 Coríntios 5, de 7 a 9. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Um dos propósitos da nossa vida é agradar a Deus. A gente fala muito sobre viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É viver de uma maneira que agrade a Ele, que faça com que a minha atitude, que é para agradar a Deus, reflita em glória para as pessoas. Irmãos, eu como fisioterapeuta trabalhei muito tempo em São Paulo ainda, antes de vir para Engenheiro Coelho, em casas de repouso. E lá eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Eu não era tão velho de convertido, tinha poucos anos de conversão, estava aqui queimando, essas coisas queimando, queria viver para Deus. Eu atendia as velhinhas lá, coitadas, as velhinhas ficavam lá dias e dias sem parente aparecer, e às vezes eu era o único que podia conversar de verdade com elas, porque as enfermeiras chegavam, trocavam, dava banho, dava comida e dava embora, né? E eu ia lá fazer um tratamento, tinha tido um derrame, um AVC, né? Ou tinha Parkinson, tinha algum probleminha de saúde, e eu passava ali 1 hora fazendo exercício e conversando com aquelas senhorinhas, né? E elas andam devagarinho. E certo dia eu estava conduzindo então uma dessas senhorinhas com paciência, porque foi muito interessante nesse momento de transição, de querer viver de uma maneira mais consagrada, trazer aquilo que eu estava aprendendo na palavra de Deus para o meu trabalho, para aquelas senhorinhas. Então falava de Jesus, pregava o Evangelho para elas e tentava viver de uma maneira paciente, amorosa e tratar aquelas senhorinhas como eu tratava a minha avó, pela qual eu tinha tanto carinho, que faleceu ano passado. E num desses dias eu estava caminhando gentilmente ao lado dela, bem devagarinho, né? Porque entendo que isso agrada a Deus. Certo? Eu podia ter largado ela lá, como a maioria dos profissionais faz. Larga ela no quarto, fala: ó, enfermeira, terminei lá, ó. Depois você dá um jeito na venha. Não, eu falei: vou aqui gastar, né, alguns momentos a mais com ela, para levar ela para um lugar mais agradável para sentar. E eu caminhando bem devagarinho com aquela senhorinha. E aí de repente num sofá sentado, uma senhora que eu nunca tinha visto lá, disse assim: glória a Deus pela paciência deste moço. Foi exatamente esta palavra que ela disse: glória a Deus pela paciência deste moço. Eu nunca mais vi essa senhora, não sei se era um anjo de repente que estava sentado lá, mas aquilo me ensinou, sabe o quê?
sobre como viver para agradar a Deus, como viver para a glória de Deus. Quando a gente coloca, naquele caso, a paciência que Deus teve conosco em ação materializada para outra pessoa, isso redunda em glória para Deus. Então a minha vida, a minha busca de viver para agradar a Deus, redundou em glórias a Deus. Ela viu na minha atitude algo que lembrou da existência de um Deus que é paciente. Irmãos, quando nós tentamos viver de uma maneira consagrada a Deus, sem distrações, eu quero viver para Deus, nós vamos viver para a glória de Deus, nós vamos viver para agradar a Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, na vida dos nossos familiares, mas na vida das pessoas que estão ao redor. As pessoas podem conhecer mais a Deus por causa disso. E nessa busca de viver para agradar a Deus, nós temos que ter uma distinção interessante. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele confrontou muitos judeus. Lembram dos fariseus? O que os fariseus faziam? Eles cumpriam leis, certo? Eles tentavam obedecer à lei. Mas Jesus disse certamente, certa vez, que eles pareciam mais um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro, morto por dentro, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não está na Bíblia, mas Jesus disse isso, né? Jesus disse exatamente isso, que aquele povo obedecia às leis, mas não obedecia de coração, não obedecia com compromisso, com excelência e com paixão. E quando se tenta apenas obedecer e criar uma casca de religiosidade, nós não estamos vivendo para agradar a Deus. E o que Deus quer é que nós vivamos uma vida consagrada, bonita por fora, bonita por dentro. Entende isso? Bonita por fora, bonita por dentro. Certa vez moramos logo que viemos em missão de São Paulo aqui para Engenheiro Coelho, há 7 anos e meio atrás, moramos na casa do pastor amado Ricardo, que nos trouxe, que nos convidou. Moramos durante alguns meses na casa dele. E no quintal tinha 2 pés de manga maravilhosos. Eu odeio manga, irmãos. Não gosto do cheiro, não gosto do gosto. Mas a minha família ama manga. E a gente ia lá, pegava aquelas mangonas bonitas por fora. Quando abria, estava preta por dentro. Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente seja manga bonita por fora, bonita por dentro, suculenta, cheirosa, para aqueles que gostam. Então, não viva apenas uma vida de obediência. Se você quer viver uma vida consagrada, sem distração, você deve viver com paixão. Eu vou tocar hoje na igreja. De novo eu tenho que tocar aqui. Vamos lá, vou tocar. Pronto, acabei, tchau. É só para fazer por obediência? Irmão, não venha. Né? Posso falar isso aqui, você pode? Posso? Hoje eu tenho que sentar de novo no som. Não tem ninguém. Pastor, tem que ir lá na igreja limpar o banheiro. Tem que ir, só eu e mais uma irmã. Tem que limpar, né? Fazer o quê? Vou lá então. Não, irmão, não vem então. Deixa o banheiro sujo. Até que surja alguém com paixão para limpar o banheiro. Entende isso? Ou você vive de maneira consagrada, ou você vive de maneira distraída de Deus. Ou você vive de fato para agradar a Ele, ou você vem só por fazer, não precisa. Fique em casa. Não, vem para cá. Porque pelo ouvir, aumenta a nossa fé e aí a paixão vai chegar lá. Mas será que nós queremos agradar a Deus mesmo? Né? A palavra de Deus sobre consagração vai falar sobre isso. Porque quando na Bíblia se fala sobre consagração, está falando sobre pessoas que queriam agradar a Deus. Existem alguns textos muito interessantes, né? Existem textos no Antigo Testamento que falam que as pessoas consagravam objetos, coisas a Deus. Lembram disso? Né? Então os materiais do templo de Deus eram consagrados a Deus, eram para utilização exclusiva, não tinha nada que distraía aquela utilização.
né? Então o candelabro lá era para usar só lá, não podia o cara pegar o candelabro e levar para a casa dele para iluminar, não, o candelabro era só lá para o templo de Deus, aquilo era consagrado, era aspergido sangue, tinha todo um ritual para consagrar alguns objetos do templo e objetos pessoais. Na Bíblia também fala sobre as primícias dos recursos. Eu acho muito lindo esse texto, né, em Provérbios, que diz que quando você encheu os seus celeiros, tire os primeiros frutos para Deus. Era uma prática, né, como se você consagrasse aquela primeira parte, né, aquela que você está com vontade de comer, e fala assim, não, essa aqui eu não vou comer, essa aqui eu vou levar lá para o templo, porque isso aqui pertence ao povo de Deus, aos sacerdotes de Deus, isso aqui pertence a Deus, não pertence a mim, e eu não me distraio com isso. Certa vez criávamos galinhas lá em Engenheiro Coelho, tinha umas 3 galinhas lá em casa, e aí a gente estava ansioso para ver quando aquelas galinhas iam começar a colocar ovo, né? E aí um dia ela botou um ovo, e aí a gente, yes, legal, estamos com vontade de fazer um omelete aqui, um ovo frito. Não, vamos consagrar este ovo a Deus, né? E a gente aproveitou para ensinar os nossos filhos que na Bíblia se fala muito sobre isso, sobre as primícias. A melhor parte é de Deus, irmãos. A melhor parte da sua vida é de Deus. Os melhores anos são de Deus. Ou você é daqueles que pensa assim, né, rapaz jovenzinho ali, ah não, deixa quando eu ficar velho eu sirvo a Deus. Não, sirva a Deus com todo o seu vigor. E aí a gente pegou aquele ovo e consagrou a Deus, falou, Deus, isso aqui é do Senhor, a gente quer presentear alguém com esse ovo. E aí a gente levou para outro pastor lá da igreja, o pastor Aldo, e nós levamos de bicicleta na casa dele. Ele falou, pastor Aldo, olha aqui, embrulhamos assim, fizemos um lacinho. Nós queremos consagrar esse ovo a Deus, queremos entregar para o Senhor. Entregamos para Ele. Foi uma experiência muito legal, porque tem tudo a ver com consagração, sabe? Com uma vida diferente para Deus, para agradar a Deus. Vamos abrir esse texto lá em Josué? Volta lá no Antigo Testamento. Josué capítulo 6, você sabe bem que em Josué houveram as guerras do povo de Deus pela conquista de Canaã, terra prometida. E aí o povo marchou em volta de Jericó, e de repente as muralhas de Jericó caíram. Josué 6,16. Na 7ª vez, deixa os irmãos abrirem aí, todo mundo abriu, glória a Deus. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, e o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor. Olha que legal, o povo está entrando na terra prometida e a primeira cidade destruída, Jericó, vai ser totalmente consagrada a Deus. Mas veja que dentro da consagração ele ainda vai fazer uma distinção. Vamos lá, somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Veja que interessante. Então, aquela primeira cidade destruída é consagrada a Deus. Primeira é consagrada a Deus. E dentro da cidade, uma parte, as riquezas eram consagradas para o templo do Senhor, mas o restante era consagrado para a destruição. Eu não sei se você tem o hábito de consagrar coisas a Deus, coisas para utilização e coisas para consagração. Nós entendemos que pelo sangue de Cristo nós somos salvos. Essas coisas não salvam a gente, amém? Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Mas, lá em casa a gente tem um violão de criança na verdade, e nós consagramos aquele violão lá. Sabe o que toca nele? Só música gospel, só louvores. Por que eu vou tocar a música do mundo naquele violão?
Mas quando eu era recém-convertido, eu tinha um monte de CD de música sertaneja. Gostava de Edson Hudson, Chitãozinho Chororó, Daniel, quem mais? Fala aí, as duplas sertanejas aí. Não sei se você escuta. Depois. Isso, Bruno Marrone, escutava um monte de Bruno Marrone. Tinha uns 2, 3 CDs dele lá. E aí cantava, escutava no carro, vivia escutando aqueles trem lá. E aí eu sei que um dia, quando eu quis de fato viver uma vida mais consagrada, eu entendi, isso não é regra da igreja. Depois você conversa com o pastor Enéas sobre isso. Se pode ou não pode, se é pecado ou não é pecado. Alguém já perguntou isso, né, pastor? Muitas vezes. Pastor, pode escutar a música do mundo? A conversa nem sempre é tão fácil como um sim ou não, depende do seu coração. Naquele momento eu quis consagrar os meus ouvidos a Deus. E aí eu quis consagrar alguns objetos para a destruição, porque eu entendia que aquilo estava poluindo e me distraindo da minha vida consagrada a Deus. Então eu peguei todos esses CDs, esse monte de cara aí, e quebrei-os na mesma lixeira que eu tinha cortado na camiseta do time de futebol. Isso é uma regra? Não é regra. Mas eu queria surpreender a Deus, queria viver de uma maneira agradável a Deus. Em outros momentos a gente consagrou alguns objetos para utilização específica e exclusiva para Deus. Tem mal nisso? Eu acho que não. Opa, voltou. Na Bíblia, alguns dias foram consagrados de maneira especial. O mais famoso deles é o sábado. Não coloquei aqui porque é muito famoso, certo? Está lá em Êxodo 20. Guarde o sábado como um dia separado para Deus. Tem problema guardar um dia para Deus? Tem, pastor? Não. Se você fizer isso por consagração, não. Agora, se você fizer isso por imposição religiosa, aí é obediência. Será que realmente você quer guardar aquele dia ou você só está fazendo isso porque alguém está te oprimindo para fazer? Em Neemias capítulo 8, o povo estava passando por uma restauração, reavivamento espiritual, e Neemias então consagra aquele dia. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Neemias 8:10, é esse versículo que fala: irmãos, hoje é dia de alegria, vamos separar esse dia para ler a Bíblia, para se arrepender. A alegria do Senhor nos fortalecerá. Olha que legal, separar um dia só para ler a Bíblia, só para orar, só para se arrepender, só para estar mais perto de Deus. Que fabuloso! Você já separou um dia para orar mais? Você já separou um dia para estar em adoração a Deus? Existe um movimento que já começou em São Paulo há muitos e muitos anos, de pegar o feriado do Carnaval e passar em louvor a Deus, com ministérios de música se revezando e tocando para Deus. E a gente passou alguns anos, horas e horas, tendo aquele dia para agradar a Deus, para viver em plena consagração a Deus. Naquele dia a gente não queria saber de comida, de cuidados com a casa, a gente queria apenas saber de louvar e engrandecer o nome do Senhor. A gente não vai fazer isso todos os dias, né, irmão? A gente precisa trabalhar. Paulo disse, aquele que não trabalha, que não coma. Mas que mal tem em um dia, você de 365 anos, 365 dias, você separar um dia para passar o dia todo louvando a Deus. Que maravilhoso seria se o povo de Deus passasse um dia por ano orando, louvando, se arrependendo. O povo judeu tinha o Yom Kippur, não sei se é assim que se fala, mas é o dia do arrependimento, era um feriado nacional em que eles passavam em oração e em arrependimento, porque queriam agradar a Deus, queriam ter as suas vidas limpas da culpa e do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que limpa os nossos pecados. Mas além disso, e vamos chegando aos finalmente, nós já consagramos objetos, consagramos dias, consagramos datas, mas mais importante, certamente o Senhor não se importa tanto com as coisas e com os dias do que com as nossas vidas. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para nos resgatar. Mas Jesus, de alguma maneira, quer que nós tenhamos uma vida consagrada. Deus quer que a gente tenha uma vida, que a gente dê um passo além das obediências e das tradições religiosas.
No Antigo Testamento tem um capítulo muito legal, em Números 6, que fala sobre o voto de Nazireu. O voto de Nazireu nada mais era do que um voto de consagração total da vida de alguém a Deus. Era como se aquela criança que ainda ia nascer estivesse totalmente separada para Deus. Conhece alguma história assim na Bíblia? Ana não podia ter filhos, chorou a Deus e consagrou o seu filho. Senhor, se o Senhor olhar para a sua humilde serva aqui, né, e me der um filho, eu dedico ele, eu consagro ele totalmente a Ti durante todos os dias da vida dele. Senhor, eu quero um filho para não ter filho, eu quero um filho para que ele seja seu. Ela não sabia se ia ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ela queria apenas um, e ela queria dedicar esse a Deus. Radical, né? Quando a gente fala de consagração, algumas pessoas vão olhar de fora e falar assim: essa pessoa é fanática. Ou vão falar: essa pessoa bebeu. O sacerdote lá falou: essa daí deve estar bêbada. Ela falou: não estou bêbada não, eu só quero ser diferente, eu só quero dar um passo a mais, eu quero surpreender a Deus, eu quero viver uma vida consagrada, eu quero o favor de Deus, eu quero ser íntimo de Deus. Em Atos capítulo 2, quando aqueles homens estavam vivendo de maneira consagrada lá, fechados e orando a Deus, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a pregar e falaram: eles estão bêbados também. Não, irmãos, a gente só quer viver para Jesus de maneira consagrada, sem distrações. O voto de Nazireu era coisa séria. Quando o pequeno Samuel desmamou, a gente não sabe com quantos anos, foi entregue ao sacerdote. Samuel talvez tenha sido um dos mais famosos nazireus da Bíblia. Temos Sansão, que também foi consagrado antes do nascimento, a pedido do anjo, né? O anjo apareceu e falou: eu quero que esse filho que está no seu ventre seja consagrado a Deus. Existem outros, alguns dizem que João Batista era nazireu. João Batista era filho de sacerdotes, deveria servir aonde? No templo em Jerusalém, mas não, fez daquele voto uma vida diferente, foi para o deserto, porque não queria apenas uma aparência religiosa, queria viver de fato, de uma maneira consagrada a Deus, queria viver de fato para agradar a Deus, queria de fato trazer as pessoas das trevas para a luz e preparar o caminho para o Senhor. O voto de Nazireu é lindo. Paulo fez alguns votos durante as suas viagens, e alguns dizem que ele talvez tenha feito um voto parcial de Nazireu. Em uma das viagens ele raspa a cabeça lá, e tinha todo um ritual. Parece que ele se consagrou durante um determinado momento da sua missão. Isso não era estranho, mas muitas vezes para a gente hoje é. Quando nós temos filhos e impedimos esses filhos de assistirem algumas séries, de ouvir algumas músicas, nós muitas vezes somos taxados de fanáticos. Isso aconteceu com a nossa família. Nesse desejo de viver de uma maneira diferente a Deus, nós fomos julgados por irmãos de igreja e por familiares. Eles são fanáticos, eles não deixam as crianças assistirem um desenho lá, nada pode, não pode escutar essa música, não pode mesmo, porque eu quero que a vida da minha esposa, das minhas filhas, do meu filho, sejam consagrados a Deus. Eu quero que eles vivam de maneira diferente desse mundo. Muito legal o que o pastor Onés fez aqui. Quem criança sabe aqui de cor um versículo bíblico? E algumas sabem, e muita gente acha isso uma aberração. Irmãos, isso não é aberração, isso é consagrar a vida dos nossos filhos a Deus. Eu não quero me distrair, eu quero formar dos meus filhos que eles sejam discípulos de Cristo, como aquela irmã falou lá. Não era para todos, e nunca foi para todos. Viver de uma maneira consagrada, irmãos, nunca foi para todos. Mas aqueles que quiserem, aqueles que queriam, tinham as regulamentações lá em Números 6. E hoje continua da mesma maneira. Irmãos, você não é obrigado a viver de maneira consagrada a Deus. Deus gostaria que você vivesse, mas você não é obrigado. Se você não fizer com compromisso, excelência e paixão, não vale. Isso tem que vir de dentro de você. E olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 11,
após ele, naquela descrição que você bem conhece, de quantas vezes ele foi fustigado por varas, quantas vezes ele sofreu um naufrágio, passou um dia e uma noite à deriva no mar, ele fala uma frase que é de arrepiar os cabelos daqueles que realmente querem ter uma vida sincera, verdadeira e diferente para com Deus. 2 Coríntios 11, 28. Além disso, além de tudo aquilo que ele sofreu no ministério, nas viagens missionárias, as prisões, os chicotes, as correntes, quase morreu, foi arrastado, foi apedrejado, teve que fugir numa cesta, né? Porque tudo isso, nem tudo isso está nessa lista aqui, mas tudo isso está na história dele. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo era movido por um temor a Deus. Paulo queria pregar o Evangelho e salvar as pessoas. Paulo queria ser modelo para as igrejas. Paulo queria ser diferente do mundo. Paulo queria ser relevante para o tempo dele. Paulo queria ser importante para as pessoas ao redor dele. E isso vinha de dentro, que é o que nós chamamos de paixão. Paulo tinha uma paixão por Deus, e a paixão por Deus era refletida na paixão pela igreja. Paulo viveu de maneira consagrada a Deus. Paulo não se importava mais com a vida dele. Paulo decidiu viver de maneira integral, inteira para o reino de Deus. E isso afligia ele por dentro. Em todo o tempo, enquanto ele estivesse lá construindo tendas em determinado momento da sua vida, talvez ele estivesse construindo tendas e pensando: puxa, Senhor, eu queria viver para o Senhor. Puxa, Deus, eu queria viver de maneira mais intensa para o Senhor. Puxa, Senhor, eu não queria fazer tenda, eu queria fazer discípulos. Puxa, Senhor, eu não queria amarrar pano, eu queria pregar o Evangelho. Não que você não possa, você entendeu o que eu falei? Não que você não possa pregar o Evangelho enquanto você trabalha, mas sabe o desejo interior? Eu quero mais. Certa vez eu e minha esposa estávamos passeando no shopping, e recém-casados, e aí a minha esposa disse: amor, eu desde jovenzinha tenho um desejo, e creio que talvez tenha um chamado missionário. E se eu recebesse esse convite, eu gostaria de ir. Eu não sei você. Eu era novo convertido na época, e eu disse: lógico que eu quero. Não sei como vai vir esse chamado missionário, mas o dia que viermos, nós vamos aceitar, certo? Certo? Combinamos? Beleza, está combinado. Está combinado, está tudo combinado. E aí foi que nasceram as meninas, e vivendo a vida desse mundo, e de vez em quando oravam: Senhor, gostaria de viver de maneira integral para o Senhor. E víamos alguns missionários lá na África, no Nordeste, né, junto aos pescadores na Bahia, e falavam: puxa, que legal seria se pudéssemos viver de uma maneira mais consagrada do que estamos vivendo. Isso ardia no nosso coração, era uma pressão interior. Será que um dia nós teremos essa oportunidade? Como será um chamado missionário? E é isso que o pastor Ricardo, há 10 anos atrás, mudou para a região do Engenheiro Coelho, e um dia viemos visitá-lo. Éramos muito ativos já na igreja, estava fazendo curso teológico e atuando em vários ministérios. Atravessávamos a cidade de São Paulo quase todos os dias para estarmos junto com a igreja. Morávamos de um lado da cidade, a igreja era do outro lado da cidade, mas fazíamos aquilo com amor, com paixão, com afinco, com compromisso, e tentávamos fazer com excelência, até que viemos visitar o nosso irmão, e ele perguntou, assim que chegamos, fomos tomar um lanche, o pastor Ricardo disse assim: Rafael, você já pensou em ser missionário? E eu disse: sim, e aceitaríamos. De verdade, irmãos. Essa foi a resposta. Eu conheço o pastor Ricardo, já conheci o pastor Ricardo, sabia que aquela pergunta não tinha ponto sem nó. E da nossa parte também não tinha, entendeu? A gente queria viver de maneira consagrada a Deus. E aí, naquele dia, ele começou a conversar sobre a ideia da plantação da igreja.
e que gostaria que nós fizéssemos parte daquele processo. Fizemos o quê? Demos um passo de fé. Em 2015, então, eu tinha um consultório, tinha a minha agenda lotada de pacientes. A Thaís estava voltando a atender, tínhamos 2 crianças pequenas, uma de 5 e uma quase fazendo 3. E aí nós abandonamos tudo. Estávamos comprando um apartamento, vendemos o apartamento. Vendemos não, pusemos à venda e vamos embora, né? Porque quando o Senhor chama, a gente tem que ser obediente. E aí a gente veio para Engenheiro Coelho, e o Senhor resolveu todas as coisas. E nós passamos durante 7 anos, hoje a igreja é uma bênção, o pastor Onésio esteve lá, né? A igreja está crescendo, vários ministérios, 2 pastores, saudável financeiramente, as coisas estão caminhando bem. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? As distrações. Eu tive que voltar a trabalhar como fisioterapeuta. A minha esposa teve que voltar a trabalhar como fisioterapeuta. Tivemos que tentar fazer pizza congelada para vender. Tentamos fazer uma escola de inglês funcionar, não funcionou, né? Me envolvi com CMDCA, já ouviram falar desse negócio? É um negócio, um órgão ligado à prefeitura, que me tomava um tempo, uma energia, que era uma coisa chata para burro. E essas coisas foram me distraindo do chamado missionário, do viver para Deus de maneira consagrada. Mas esses últimos anos Deus começou a reavivar isso em nossos corações. E aí nós não apenas queríamos ir para uma outra missão, para um outro lugar, mas queríamos viver de maneira 100% dedicada a Deus, de maneira integral a Deus. Mas gostaríamos de dar um passo atrás e nos prepararmos melhor. Foi aí que surgiu então a missão ali. O que é a missão ali? A missão ali é a nossa ida para o seminário. Como o pastor Onésio disse, há 5 anos atrás fui ordenado pastor lá na Igreja Batista Capital. Atuei lá em vários ministérios, mas ainda não estava contente com o meu conhecimento nas Escrituras e do viver cristão. Achamos que precisávamos viver de uma maneira mais consagrada, de uma maneira integral. E foi aí que Deus colocou o nosso amigo pastor Onésio no nosso caminho, para nos incentivar, nos dar algumas respostas, e Deus usou muito a vida dele para que pudéssemos dar esse passo de fé. No meio do ano passado, então, começamos a movimentação, e isso se concretizou agora nessa virada de ano. Em dezembro, dia 19 de dezembro, deixamos a Igreja Batista Capital, continuamos membros de lá, estivemos lá com alguns irmãos, com o pastor hoje, almoçamos com ele, continuaremos em contato, né, e servindo a igreja da maneira que Deus permitir, mas nesta última semana, depois de 40 dias sem casa, chegamos finalmente à nossa moradia lá no alojamento do Palavra da Vida, onde vamos passar 4 anos nos estudando e nos preparando melhor para servir com compromisso, excelência e paixão ao ministério que Deus tem para nós. Essa é a missão ali, uma família. Nós somos apenas mais um, irmãos. Não somos especiais, mas é uma pressão interior, entende? De viver de maneira consagrada a Deus. Somos apenas mais uma família, que estamos separando o nosso tempo, as nossas energias, o nosso vigor, os nossos esforços, para nos preparar e para servir a Deus de maneira integral. A nossa aplicação de hoje, irmãos, é fazer uma pergunta: o que você está disposto a fazer para agradar a Deus? Eu queria te dar algumas intenções aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você consagrasse algum tempo maior em oração. Porque quando nós oramos, e quando eu falo de oração, eu não estou falando apenas daquele momento formal, sabe? Nossa, agora eu vou separar esta hora do dia, e eu vou gastar esta hora, minuto a minuto, em oração a Deus. Mas sabe aquilo que minha filha disse aqui? 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar? Sabe aquela oração que você está tomando banho e está falando: Senhor, puxa vida, eu queria viver uma vida diferente, eu queria ser transformado, eu queria que o Senhor me ajudasse naquele hábito ruim que eu tenho. Sabe aquela oração contínua que você tem, aquela conversa com Deus diária? Uma oração que certamente o irmão teve lá, naquele momento de crise lá no trabalho, né? Senhor, me ajuda aqui, o que eu faço agora, por onde eu começo, o que eu falo, com quem eu falo, onde eu falo. Sabe aquela oração realmente de entrega, de alguém que quer viver de uma maneira consagrada a Deus? Certamente isso faz diferença na sua vida. Mas eu quero também te chamar e te convidar a orar por nós, a consagrar talvez algum tempo, que seja ali 1 minutinho por semana, para você lembrar de nós e falar: Senhor, abençoa aquele
aquele ministério, abençoa aquela família que está abandonando tudo, que está deixando trabalho, casa, provisões, segurança e indo para trabalhar. Nós estamos assumindo de fato mais uma vez a nossa veia missionária, que estava combinada lá há 12, 13 anos atrás. Então, queria pedir a oração de vocês por nós, que você consagrasse algum tempo para orar por nós. Eu gostaria de pedir, irmãos, que você considerasse ofertar mais para o reino de Deus. Assim como nós não lemos, mas citei aqui lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, consagrar as primícias, consagrar algo a mais do que apenas o dízimo. Não é muita igreja, o crente muitas vezes oferta o dízimo, né? 10%, vai lá, faz a continha lá e faz 10%. Mas se eu não me engano, naquele momento das ofertas, estava de 2 Coríntios 8, 9, né? Porque o Senhor se agrada daquele que dá com o coração. Irmãos, eu tenho aprendido a respeito das ofertas. Eu tenho aprendido na minha vida a respeito das ofertas. Eu sempre dei o dízimo, mas em determinada época da minha vida, eu quis abençoar de uma maneira especial, sabe quem? O pastor da minha antiga igreja. Eu olhava para a vida dele, para a simplicidade do que ele tinha, e eu pensava, não é possível que o meu carro seja mais novo do que o do pastor. Meu carro não era novíssimo, mas aquilo me incomodava. Eu queria honrar o meu pastor de uma maneira diferente. E eu passei a separar um dia do meu trabalho, além do dízimo, para ofertar para o meu pastor. E fiz aquilo durante alguns anos. Irmãos, a minha vida foi abençoada. Eu tenho certeza que a dele, que a da igreja também foi abençoada. Em outros momentos, agora mais recentemente, começamos a ofertar mais uma vez na vida de um missionário que eu conheci, que estava casado, que tinha um filho pequeno, que eu sabia que passava por dificuldades financeiras. Ele está lá no Nordeste do Brasil. E começamos com um pouquinho por mês, e aquilo trouxe tanta alegria para nós, tanta alegria para nós. O valor que a gente ofertava era tão pouco para ele, mas era tão bom para a gente, e era tão bom para o reino, porque ensina, sabe o que? O desapego da terra. As coisas do reino, irmão, são mais especiais e são mais importantes do que as coisas desta terra. E aí começamos a ofertar também através da igreja. E aí a nossa igreja, que passava por dificuldade financeira, começou a parar de olhar para si própria e começou a ofertar para irmãos no Nordeste, na Alemanha, na África. E daqui a pouco a igreja estava ofertando um bom dinheiro. Irmãos, hoje as finanças da igreja estão saudáveis e podemos ofertar cada vez mais para missionários. Sabe por quê? Porque a gente começou a consagrar alguma coisa mais importante. O dinheiro não é a coisa mais importante dessa vida. Eu queria convidar você a ofertar mais no reino de Deus, a consagrar um pouquinho a mais do seu dinheiro para o reino de Deus. E eu quero colocar a minha família como uma dessas receptoras de recursos para o reino de Deus. Nós não estamos indo lá a passeio, estamos nessa. Nós estamos indo lá para servir a Deus, para servir a Deus com a nossa família e com as nossas vidas. Mas eu também, por último, não poderia deixar de fazer isso. Eu queria que você pensasse se você está disposto a agradar a Deus com a sua vida. Consagrar a sua vida. Não estou dizendo que todos nós devemos então abandonar a igreja, todo mundo ir lá para a palavra dele, não é isso que eu estou falando. Mas o quanto você consagrou da sua vida para servir a este ministério, para cantar, para estar no som, para abrir uma porta, para lavar um banheiro, para ficar com uma criança, para fazer um evangelismo, para visitar alguém. O quanto você consagra do seu tempo, o quanto você consagra dos seus esforços para ler a Bíblia, para ensinar a Bíblia. O quanto você consagra da sua vida para fazer aquilo que o irmão leu em Mateus 27, 28, Mateus 28, 20. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ouvimos de uma missionária no ano passado, que muitas vezes a gente fala sobre missões do ide, do orar e do ofertar. E muitas vezes nós escolhemos um deles. Eu não posso ir, eu não posso orar, eu vou ofertar. Aí outro fala, não, eu não posso ofertar, eu não posso ir, então eu vou orar. E alguns poucos falam, eu vou, então também não preciso orar e ofertar.
Não, o chamado do id, orar e ofertar é para todos nós. Todos os 3 chamados são para todos nós. E o id pode ser apenas você ir para o seu vizinho falar de Jesus. O id pode ser apenas para você olhar para o cara que trabalha do seu lado e falar de Jesus para ele. O ofertar é para todos, o id é para todos, o orar é para todos. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. Nós vamos tentar agradar a Deus, nós vamos estar surpreendendo a Deus. Nós deixaremos Deus tão feliz quanto Onés ficou a receber um pouquinho de água, que ele não podia ir lá e buscar. Consagrar as nossas vidas, o nosso tempo, as nossas ofertas, as nossas orações a Deus, agradam a Deus. Nunca tenha dúvida disso. Amém? Vou chamar a Thaís e a Esther aqui e vamos orar quando a gente chega aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos criação do Senhor, feitas para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, sabemos que o Senhor quer mais de nós. O Senhor não quer apenas um pouquinho mais, o Senhor quer tudo, porque o Senhor comprou tudo. Obrigado pelo sangue de Jesus, que pagou todos os nossos pecados, que pagou toda a nossa dívida, que nos resgatou de uma vida no inferno, uma vida separada do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus não apenas nos resgatou das trevas para a luz, mas também nos ensina, pela tua graça, a viver de uma maneira diferente, uma maneira agradável a ti. Que o Senhor Deus, que eu sei que tem feito isso na vida de todos nós aqui, fale, Senhor, grandemente pelo teu Espírito aos nossos corações. Continua falando, Senhor, no meu coração, no coração da minha esposa, da minha família, mas fala também, Senhor, na vida dessa comunidade, que desde o mais jovem até o mais ancião possa refletir na tua palavra e tomar uma atitude que te agrade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver de maneira consagrada a ti, não importando o que o mundo dirá, não importando o que os nossos vizinhos, os nossos familiares, nossos amigos dirão, mas nos importando única e exclusivamente com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar este passo de fé em oração. Nos ajuda, Senhor, a dar este passo de fé nas ofertas, seja com 5 reais, com 20, com 30, com 50, com 1000. Nos ajuda, Senhor, a gastar o nosso tempo, seja uma vez por semana, 2, 3, seja passar um dia inteiro servindo o Senhor. Nos ajuda, Senhor, no id, nos dá coragem, intrepidez, ousadia, Senhor, para proclamar a tua verdade aos 4 cantos desta terra. Aviva-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.